Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós, amém? Amém. Irmãos, estamos reunidos hoje para louvarmos ao Senhor, celebrarmos. Eu acredito que você tenha motivos de sobra para render louvor e glória ao nome do nosso Deus, e é por isso que estamos aqui. O Deus que realizou todas as coisas em nosso favor, que enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, e que, portanto, nos resgatou das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, e é por isso que nós vamos louvá-lo nessa noite. Eu convido você mesmo assentado a curvar sua cabeça, elevar seu pensamento a Deus. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa, onde eu convido você a falar com o Senhor e apresentar a Deus uma oração, iniciando o culto que você veio prestar a Ele. E depois de alguns instantes de oração silenciosa e de uma oferta musical, eu convido o nosso irmão André para que quebre o silêncio, fazendo uma oração em voz audível e também dirigindo a parte inicial da liturgia. Oremos. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Deus, primeiramente, porque o Senhor nos deu o dom da vida, Deus, por estarmos aqui para te louvar, para te cultuar, Deus. Venha perdoar os nossos pecados, Deus, porque somos falhos, somos pecadores, Deus, e não somos dignos sequer de sermos chamados filhos seus, Deus. Mas pelo seu imenso amor, Deus, para cada um de nós, Deus, o Senhor colocou o seu Filho, Deus, naquele Calvário, Deus, para nos libertar e nos dar a vitória, Deus. Obrigado por infinito amor, Deus, imerecido, e que o Senhor esteja conosco nesse culto, Deus, nos abençoando e nos guardando, Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Boa noite aos irmãos. Vamos dar início ao culto, prosseguimento ao culto. Para a leitura bíblica, 1 Pedro 1:3. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 somente. Amém? Vamos fazer uma leitura uníssona para que todos participem. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma vida e esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Aqui Paulo, ele começa louvando a Deus pela salvação. E a salvação, ela é uma obra exclusiva de Deus. E Deus, ele deve ser exaltado por tão grande salvação. Antes de apresentarmos as nossas dores, as nossas lutas, as nossas lágrimas, nossas perdas, devemos levantar os olhos ao céu e exaltar aquele que nos amou e escolheu e providenciou todas as coisas para a nossa salvação. Pedro também, ele traz uma fonte, ele faz uma transição da fonte da salvação para a sua natureza, mostrando que o plano estabelecido na eternidade concretiza-se aqui no tempo, e ele resume como sendo a natureza da salvação. Aquilo que foi planejado no céu
realiza aqui na terra. E dentro dessa verdade destacada, ele fala que a natureza da salvação, ela é feita pela regeneração, como lemos aqui, nos regenerou, no finalzinho. E a regeneração, ela é uma obra do Espírito Santo em nós. Ela muda as nossas disposições íntimas, dando-nos um Espírito Santo em nós. Temos não somente um novo status, ou seja, a justificação, mas também uma nova vida, que é a regeneração, tornando-nos filhos de Deus e membros da sua família. E além da regeneração, temos a viva esperança, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O apóstolo Paulo descreve o mundo como sendo pagão e o mundo sem esperança. Isso está em Efésios 2:12. A regeneração nos leva a uma viva esperança. Somos regenerados para a qualidade superlativa da vida. Somos regenerados para a esperança, e sem essa esperança somos regenerados para a esperança. E essa esperança tem duas características: ela é viva e, segundo, ela é segura, pois está fundamentada na ressurreição de Jesus. E que possamos então estar louvando a Deus por tamanha salvação, e entregou Jesus Cristo, seu Filho, para nos salvar e nos regenerou, nos dando uma viva esperança. Amém? E para tanto, eu convido o pastor, a Clarissa, e aqueles que podem, para se colocar de pé, e vamos estar louvando a Deus com o hino 32, o Deus Fiel. Senhor, ó Pai celeste.
Agora vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios. Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13. Amém? Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Em primeiro lugar, a esperança ela é para aquele que peca, e a esperança e a disposição, e para quem há a esperança e a disposição para o pecador. Encobrir o pecado é subestimar o seu poder devastador. Mantê-lo escondido é tornar-se seu escravo. Onde o pecado é escondido, ali exerce a sua tirania. O caminho do transgressor fica bloqueado sempre que seu pecado é mantido sob o manto do silêncio. Davi chegou a dizer que enquanto calou o seu pecado, o seu vigor tornou-se em sequidão de estio, e a mão de Deus pesava sobre ele de dia e de noite. Os cânticos de alegria foram substituídos pelos constantes gemidos. A alma em festa foi coberta pelo luto, e a exultação em Deus foi transformada em total desespero. Em segundo lugar, a esperança ela é para aquele que peca quando há uma confissão sincera. Mas o que é confessar o pecado? É concordar com Deus que houve a transgressão. Não é se justificar nem buscar evasivas apenas para continuar sua prática. A confissão ela é a disposição de reconhecer a culpa. A confissão a Deus a confissão deve ser a Deus, e uma vez que só Deus pode perdoar os pecados. Nenhum homem, por mais consagrado ou por mais alta posição que ocupa, tem essa autoridade de perdoar os nossos pecados. A Escritura ainda nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Quando confessamos, Deus perdoa. E quando Deus perdoa, Ele apaga completamente as nossas transgressões e nos torna mais alvo que a neve. E além dessa confissão sincera, nós temos que ter, depois de confessar nosso pecado, ter um rompimento dessa prática do pecado. O ensino da palavra de Deus não é arrependimento e novamente arrependimento, mas arrependimento e frutos do arrependimento. Não é confissão e mais confissão de pecado, mas a confissão e o abandono do pecado. É confessar as transgressões e deixá-las. A confissão e o abandono do pecado implica no começo de uma nova vida. É lembrar-se de onde caiu e voltar à prática das primeiras obras. É sair do deserto existencial que o pecado produziu e entrar no jardim de Deus, onde os aromas da graça exaltam com exuberância. A promessa segura de Deus a promessa segura de Deus é que aquele que confessa e deixa suas transgressões alcança misericórdia. Amém? Então, que possamos ter esse espírito de essa primeira disposição de confessar os nossos pecados, que possa ser uma confissão sincera e que possamos ter então esse rompimento da prática do pecado. Amém? Nesse sentido, eu chamo a atenção dos irmãos para que abaixem suas cabeças
e peça perdão a Deus pelos pecados. E aquele que sentir o desejo, que eleve a sua voz e esteja orando pela congregação nesse sentido, pedindo perdão pelos pecados. Amém? Amém, irmãos? Convido o pastor e os irmãos do louvor para que juntos possamos estar dando continuidade, louvando a Deus. E aqueles que podem, se coloquem em pé nesse momento. Amém? A certeza, irmãos, do perdão recebido através dos méritos de Jesus e agradecidos pela obra, vamos reconhecer a majestade e o amor infindo do Senhor, declarando que quando entramos na presença do nosso Deus, não temos outra coisa a fazer senão nos prostrar e declarar a nossa gratidão pela sua obra realizada em nosso favor. Enquanto nós estivermos louvando qualquer um dos cânticos, você que preparou o seu dízimo, a sua oferta, você pode consagrá-los ao Senhor. Louvemos. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a tua glória. Posso só me curvar e dizer: Deus majestoso, nós
és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Amém. E esse Deus amoroso, majestoso, é o Deus que está sempre com a sua mão estendida para nos socorrer, irmãos, e para nos abençoar. Por isso, louvemos o seu santo nome, declarando a nossa necessidade, a nossa carência, o quanto nós de fato precisamos e necessitamos desse Deus, pois só Ele é quem tem nos sustentado. Louvemos ao Senhor. Mas eu não vou
o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Ó Deus, esse é o nosso clamor, Pai, na tua presença, reconhecendo que carecemos do Senhor, que necessitamos de ti, da atuação do Senhor em nossa vida. Que o Senhor receba o nosso louvor, ó Deus, e ao mesmo tempo, através do teu Santo Espírito, que o Senhor haja em nosso coração, em nossa vida, de modo que possamos glorificar o teu santo nome mais e mais. E é por isso, ó Deus, que nesse instante engrandecemos o teu santo nome e agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossa vida e pela certeza, ó Deus, de que o Senhor continuará a derramar da tua bondade sobre nós. Receba, portanto, o nosso louvor, Pai, pois te oramos e te louvamos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Engrandeça ao Senhor, reconheça as suas maravilhas, irmãos, e o quanto Ele é digno de receber toda a adoração. Principalmente diante daquilo que você expressou ao Senhor nessa noite através dos cânticos de louvor.
e de fato você possa querer engrandecer e agradecer ao Senhor, de fato você possa confiar no nosso Deus, entregar a sua vida em adoração, e que Ele possa ser de fato o único digno de receber todo louvor, toda adoração através da sua vida. Irmãos, alguém já disse que no momento de louvor é o momento que o crente mais mente diante do Senhor. E com o passar do tempo, eu tenho me rendido a essa expressão, pois acabamos de falar ao Senhor que nos consagramos, que dedicamos a Ele a nossa vida, e como pastor, muitas vezes, na minha função de observar como que está a vida e como que os irmãos têm demonstrado isso no dia a dia, e o termômetro que eu tenho é justamente a igreja. Eu não moro contigo, a única ovelha que eu consigo fazer isso é a Clarissa e os meus filhos, mas algo me preocupa quando as pessoas começam a se afastar dos trabalhos da igreja. Falava há alguns dias com o André, que na minha experiência de quase 20 anos de pastoreio, só existe uma coisa que me afasta da presença de Deus e da casa dele, e essa coisa chama-se pecado, ou de ação ou de omissão. Não existe outra postura. Se porventura alguma coisa a mais na minha vida assume o lugar da adoração, do louvor a Deus e do meu compromisso de estar na presença dele, seja o trabalho, seja a minha família, seja o meu próprio prazer, constitui-se uma prática pecaminosa, porque Deus tem que ser a prioridade da minha vida. E ainda mais, irmãos, diante de um país onde nós temos liberdade de culto, onde a igreja pode se reunir sem nenhuma dificuldade, onde temos reuniões com horários extremamente facilitadores, onde você pode se organizar completamente sem deixar de viver. Hoje pela manhã, muito me assustei por causa do friozinho e da fina chuva que caiu, os irmãos não estarem aqui. E muito mais me doeu o fato da nossa irmã, se não me engano, Angélica, acho que é o nome dela, que é de Agudos, Jaqueline, obrigado, estava aqui nos visitando, e aí mencionamos alguma coisa, e ela hoje me bateu, porque ela disse assim: pastor, eu moro em Agudos, e lá, como está difícil encontrar uma igreja que prega a palavra. Inclusive, quando eu questiono com a liderança da minha igreja, diáconos, presbíteros da minha igreja, falam: dá umas voltinhas por aí, pensando que eu estava atrás de revelação, né? E eu fico buscando um lugar para estudar a Bíblia, e não encontro. E quando eu venho visitar os meus parentes, ainda bem que eu tenho essa igreja. E hoje eu fiquei triste, porque os irmãos daqui têm esta igreja que prega a palavra, e por causa da chuvinha não vieram. Irmãos, eu fiquei envergonhado por vocês. Eu falei: não é possível que eles cantam, que entregam as suas vidas a Deus, que estão dispostos e alegres na presença do Senhor, e uma simples chuvinha, ou sei lá, ficou assistindo a Olimpíada até uma hora que não devia, te impossibilitou de vir estudar e de vir adorar ao Senhor. Cuidado, irmãos. Eu já disse
na quinta-feira, nos momentos de crise, de desânimo, é o momento que nós devemos mais nos aproximar ao Senhor. A palavra do Senhor já nos exorta que o esfriamento espiritual era um dos grandes perigos da nossa geração. Não deixe o seu trabalho, o seu cansaço, a sua família, o bem que você tanto pediu a Deus e que Deus te deu, assumir o lugar de Deus no seu coração. Nós temos uma missão aqui, irmãos, e nós temos um trato, eu e vocês, nós criamos aqui um trato, nós fizemos um trato, quando Deus nos trouxe para essa igreja, e mesmo você que chegou depois, no momento do seu discipulado, ou no momento da sua recepção pública, ou no momento da sua pública profissão, você tomou conhecimento que a filosofia nossa é que nós não queremos membros, nós queremos discípulos. Membro a gente manda transferência para as outras igrejas, ele não vai mesmo, então propõe lá no hall de membro, lá e pronto. Agora, a filosofia dessa igreja, o desejo dessa igreja para fazer diferença na nossa cidade e fazer diferença na nossa região, é que nós sejamos uma igreja de verdadeiros discípulos do Cordeiro. Cuidado, irmãos, eu estou vendo que você está se desanimando muito fácil. Não permita que essa situação chegue à tua casa, chegue ao teu coração. E principalmente, para depois você vir aqui ao culto à noite e dizer para Deus que você está se entregando para Ele. Falta um pouquinho. Cuidado. Hoje, eu convido você a abrir sua Bíblia, na sequência que nós estamos fazendo, no livro de Neemias. No livro de Neemias, capítulo 7. Se perguntar para a Isabela depois do culto, qual que foi o livro que nós estudamos hoje, ela vai falar. Não foi o que ela disse agora? Neemias. Então, Neemias, capítulo 7. Irmãos, eu vou ler o verso 4 até o verso 7 inicialmente, e depois vou chamando a atenção para alguns versos e lerei a parte final do capítulo 7, ok? Então todos acompanhem a leitura que farei. Neemias capítulo 7, do verso 4 ao verso 7 inicialmente. Diz assim: a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. E aí ele vem com toda essa sequência aí dos filhos. Aí eu quero te chamar a sua atenção para o verso 39, ele vai falando do verso 8 até o verso 38, da relação dos filhos do povo. Aí no verso 39 ele diz: os sacerdotes, e aí ele trata dos sacerdotes. O verso 43, ele diz: os levitas. Verso 44, os cantores. O verso 45, os porteiros. Verso 46, os servidores do templo. E lá no 57 ele finaliza a relação dizendo: os filhos dos servos de Salomão. E aí no 60 ele diz, ou melhor, no 61, os seguintes
Subiram de Tel-Melah, Tel-Harsá, Querube, Adom e Mer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Esses procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos, e em prata 2.200 aratéis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 dáricos e 2.000 aratéis, em prata, e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Até aqui. Vamos orar? Deus amado, nós te damos graças pela leitura da tua palavra, e nesse instante clamamos para que teu Santo Espírito nos dirija e ao mesmo tempo nos edifique segundo a tua bondade. Que o Senhor, na tua misericórdia, me use para o meu próprio bem, para o bem dos teus filhos e filhas. É o que também lhe suplicamos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão, será que Deus realmente se importa contigo? Será que você já se perguntou isso? Será que Deus se importa comigo? São 7 bilhões, só nessa geração, convivendo. Será que Deus realmente está preocupado com aquilo que acontece comigo, eu, um simples mortal, morador de uma cidadezinha chamada Jabuticabal, no centro-norte do estado de São Paulo, tendo aí mais 7 bilhões de almas para ele se preocupar? Será que Deus está preocupado com aquilo que passa na sua cabeça? Será que Deus se importa contigo? E eu pergunto, quem é você? Quem são teus pais ou seus pais, os seus antepassados, para Deus se importar contigo? Será que Deus está preocupado com isso? Se não, por que então nos 10 mandamentos ele diz que estaria abençoando 1000 gerações e amaldiçoando até a 4ª geração, se ele não está preocupado com a sua história, de quem você é filho, de quem você é neto, ou quem é a sua família e o que ela fez ou deixou de fazer? Nós vemos, irmãos, que as Escrituras apresentam várias listas em vários livros da Bíblia, com genealogias e listas de um modo geral. Quando nós olhamos para os livros de Esdras e Neemias, nós vemos que estes livros servem de exemplo para isso.
Quando você vai estudar no livro de Esdras, no livro de Neemias, você vai encontrar, dentre várias listas, primeiro, a lista dos que voltaram do exílio, que é essa que foi citada aqui, que também é escrita ou registrada em Esdras, capítulo 2. Neemias vai registrar a lista daqueles que trabalharam nos muros, e não só quem trabalhou, mas da onde trabalhou até onde. Depois você vai ver a lista de quem anuiu uma aliança que eles fizeram com o Senhor. Quem resolveu se consagrar a Deus foram do fulano, Beltrano e tudo mais. Vimos de certa forma no final aqui do capítulo 7, uma lista daqueles que ofertaram para a obra, e quanto ofertaram. Depois você vai ter uma divisão mais para frente, até de modo específico, sobre a lista de quem é sacerdote, quem é levita e quem é responsável por cada uma das áreas, e tantas outras listas, irmãos. Quando você olha para a Torá, você vai ver a lista daqueles que saíram do Egito. Quando você olha para os evangelhos, você vê principalmente Mateus e Lucas se esforçando para fazer uma lista de toda a genealogia vinda, que deu origem ao próprio Cristo. Então, desde a libertação de Israel, nós vemos a prática das listas, das genealogias, dos censos, e inclusive o livro de Números gasta boa parte tratando de nomes, de famílias, de listas. Como eu disse, os evangelhos apresentam listas e genealogias. A lista dos apóstolos, dos 12. A lista das mulheres que acompanhavam a Cristo. Sempre tem lista. O livro de Atos também registra suas listas. Os convertidos de Filipos, os convertidos de Tessalônica, pessoas que ouviram o Evangelho, listas. E o próprio apóstolo Paulo, em suas cartas, apresenta listas de pessoas que foram suas colaboradoras, mandando abraço, ósculo santo, abraço para a família, tudo mais. E apresenta listas daqueles, inclusive, que são infiéis, daqueles que, segundo Paulo, ele entregou para Satanás, daqueles que ele diz, olha, cuidado com esses. Ou seja, a Bíblia inteira apresenta listas de gente boa e lista de gente ruim. Eu digo que o próprio apóstolo Paulo fez isso porque Paulo exorta em duas situações, tanto a Timóteo e depois uma segunda situação a Tito, para que eles tivessem cuidado com as listas, ou seja, para que eles não esquecessem de viver a fé em detrimento de ficar preocupados só com listas e genealogias. Isso está lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 4, se você quiser acompanhar, só para você ter a referência aí e trazer à sua memória o que Paulo diz lá nas cartas pastorais. 1 Timóteo capítulo 1, verso 4, vou ler o 3, ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, e nem se ocupe com fábulas e com que mais? Genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, Paulo não está proibindo as listas, como eu disse, ele mesmo fez, mas ele está chamando a atenção para que a igreja não esteja tão preocupada com listas, com genealogias, que se esqueça de promover o quê? O serviço de Deus. Em Tito, na carta ao Tito, no capítulo 3, verso 9, ele falando daquelas, tendo obviamente na sua cabeça uma lista de pessoas, ele vai dizer: evita discussões insensatas. O que mais você deve evitar?
genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. O que ele está falando é que a gente não deve enfatizar ou continuar debates e discussões que não conduzam à edificação. Mas ele não está proibindo isso. Porque se ele estivesse proibindo, por exemplo, discutir ou debater sobre a lei, então nós teríamos que acabar com o estudo bíblico, teríamos que fechar a escola dominical, teríamos que mandar embora todos os professores e fechar todas as classes que nós temos na igreja. O proibido não é debater sobre a lei, o proibido não é estudar sobre as listas ou genealogias. O problema é enfatizá-las mais e de tal forma que a gente fique preocupado só com isso e deixe de viver a vida cristã. Ok? Então nós vemos que a Bíblia, de certa forma, chama a atenção para a necessidade dessas listas, que tem como objetivo mostrar quem que é importante ou quem não é, dependendo do foco dessa listagem. Obviamente, Paulo não está proibindo as listas ou genealogias, mas exorta quanto à ênfase demasiada que os judeus davam a elas. Ainda falando das Escrituras, nós vemos várias passagens afirmando para o fato de que Deus conhece as suas ovelhas, e as conhece pelo nome. Apocalipse, inclusive, assegura que quando do dia final, todos os eleitos, lá está escrito, pequenos e grandes, receberão o galardão da mão do Senhor. Quer ver isso? Vá lá comigo, Apocalipse capítulo 11, o verso é de número 18. Dentro da adoração dos 24 anciãos, ele diz assim no verso 18 do capítulo 11: na verdade as nações enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, vamos uma lista aqui, né? Os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e também para destruíres os que destroem a terra. Então veja, a Bíblia inteira fala de listas e apresenta essa ideia de listas ou de genealogias, e mostra que Deus tem essa lista, e não é à toa que quando se trata de salvação, a Bíblia diz que existe o quê? Uma lista registrada como livro da vida, escrita antes da fundação do mundo. Então a lista tem a sua importância e tem os seus ensinamentos, e é por isso que a igreja, inclusive hoje, tem a sua lista. E quando o seu nome entra nessa lista, irmãos, nós criamos a expectativa que você vestiu a camisa, nós criamos a expectativa que você faz parte desse corpo, nós criamos a expectativa que você está disposto a gastar os seus dias em prol dessa obra. É para isso que a lista serve. Mas qual então a verdadeira importância das genealogias ou listas dos nomes nas Escrituras? Será que era proibido fazer lista? Obviamente que não, o próprio Deus fez. Só que existe um momento específico na Bíblia em que fazer lista gerou um problemão. Lembra do que eu estou falando? Davi resolveu fazer um recenseamento. E justamente porque ele resolveu fazer o recenseamento, ele criou uma confusão com Deus. Inclusive Deus chega para ele e fala assim: ó, meu amigo, porque você resolveu fazer uma lista que eu não pedi, você vai escolher 3 castigos: ou fome de 7 anos, ou
fugir dos seus inimigos por 3 meses, ou uma peste sobre os homens, se não me engano, de 3 dias. Davi escolhe a última, porque ele diz: melhor eu estar na mão de Deus do que dos inimigos. Mas veja que essa situação foi causada porque ele resolveu fazer uma lista. O texto de Crônicas, né? O texto de Crônicas, que trata aí de Davi, vai apresentar que Satanás o induziu a isso. Mas o texto de Samuel, que registra a mesma passagem, diz que o próprio Deus, mostrando que Deus é soberano até no erro dos seus santos. Mas o foco é que Davi foi fazendo uma lista que não tinha aprovação de Deus, diferente da lista de Neemias. Veja aí, no caso de Neemias, nós vemos que o próprio Deus também o conduziu a isso. Voltemos para lá, Neemias capítulo 7, o verso de número 5, vamos ler juntos. Diz assim, Neemias 7, 5: então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias, ok? Então, no caso de Neemias, foi algo direcionado por Deus. Agora, no caso que eu mencionei de Davi, não foi. E por que no caso de Davi foi proibido fazer o recenseamento ou a lista? Porque a motivação de Davi era uma motivação pecaminosa. Ele queria fazer um recenseamento para levantar o número de homens aptos para a guerra. E fazer um recenseamento, inclusive ele chama o chefe do exército para fazer o recenseamento, para ver quem tinha condições de empunhar a espada, era a mesma coisa que falar para Deus o seguinte: nós estamos confiando no nosso poder bélico e não no seu poder de guerrear por nós. E é tão somente por isso que no caso de Davi, deu o chabu que deu o problema que deu. No fundo, as motivações de Davi eram pecaminosas. Então, fazer o censo em Israel significava que Davi confiava nos números dos seus guerreiros e não no livramento de Deus. Mas fora esse caso aqui de Davi, nós vemos a Bíblia então tratando dos recenseamentos, das genealogias, das listas, de uma maneira tranquila, em alguns momentos, inclusive, sobre a direção ou ordenança direta do próprio Deus. Quando você vai para a Torá, o próprio Deus manda levantar um censo, para ver quantos homens, inclusive, estavam aptos para a batalha. Mas era sempre Deus que tinha que ordenar, ok? Olhando então para o contexto, irmãos, nós vemos que no caso de Neemias, Deus havia posto em seu coração registrar as genealogias. Isso era necessário por causa do verso 4. Vamos relembrar o que está escrito no verso 4? A cidade era espaçosa e grande, mas havia o quê? Pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Era preciso levantar o número de pessoas, inclusive que estavam nas cidades de Judá. Mais para frente no estudo aqui você vai ver que uma das estratégias de Neemias foi pegar as pessoas que moravam na cidade de Judá, e de cada cidade, de cada família, eles tiravam sortes e determinavam que uma dessas famílias deveriam vir para a capital. Os nobres, os príncipes deveriam ficar na capital, e aí para povoar Jerusalém, eles então viam as cidades que tinham uma quantidade razoável de pessoas e falavam: olha, então manda para a gente tantas famílias daí para cá. Então o recenseamento aqui no caso era algo extremamente necessário para a atividade administrativa que Neemias teria que fazer dentro dessa colonização ou recolonização de Jerusalém. Então o verso 4 é o pano de fundo para mostrar qual foi a estratégia que Deus colocou no coração
de Neemias para repovoar Jerusalém. Nós vimos, irmãos, até aqui no estudo de Neemias, que a reconstrução do templo já havia sido feita. Isso aconteceu no livro de Esdras. A reconstrução dos muros também havia sido terminada. Isso nós vimos a semana passada com o término da reconstrução dos muros. Mas ainda faltava algo. Faltava a reconstrução da intimidade do povo com Deus. Faltava a reforma religiosa. Faltava a revitalização de Judá. E tudo isso começa, irmãos, obviamente, fazendo um levantamento das pessoas que você tem. Se a gente fosse pensar em revitalização, uma das primeiras atividades que nós vamos fazer é fazer um levantamento das pessoas e identificar quem são líderes ou possíveis líderes nessa revitalização. Isso é de extrema importância e um dos passos iniciais para iniciar um projeto de revitalização. Quantas pessoas tem igreja? Quem ali na igreja já é líder? Quanto tempo a pessoa tem de igreja? Ela pode assumir determinada função na igreja? Se você não conhece as pessoas, se você não faz esse levantamento, o líder fica a pé. Então, essa atitude de Neemias, que Deus colocou no seu coração, é uma atitude administrativa de extrema importância. Mas hoje nós vamos focar um pouquinho mais sobre a questão dessa listagem e da importância dessa listagem. Nós podemos observar que a listagem de Neemias se repete, ou é repetida, no registro lá em Esdras, no capítulo 2, de 1 a 70, e nós vemos, quando você compara os números, algumas pequenas correções ou atualizações, mas o total vai ser basicamente o mesmo. Quantas pessoas tinham aqui nessa listagem aqui que Neemias fez? Você se lembra? Verso 66. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Em Esdras, volta para lá, Esdras capítulo 2, ou vá para lá, né? Verso 64 do capítulo 2 de Esdras. Leia comigo. Toda essa congregação junta foi de quanto? 42.360. É a mesma lista. Existem algumas mudanças, talvez erros de escribas, mas basicamente é a mesma lista. Aí a pergunta que surge é: pastor, por que Deus manda registrar duas vezes a mesma lista? Deve ter alguma coisa importante nesse negócio? Ou o escriba não tinha o que fazer, e naquela época já tinha computador, só foi um Ctrl+C, um Ctrl+V e resolveu o problema? Não, com certeza não foi. Nem tinha, né, Luiz? Foi no MOOC mesmo. E se você já tem preguiça de ler os 70 versículos aqui, imagina o cara para escrever isso. Se não dá tempo nem da gente ler aqui, o filho de Safatias, tanto, filho de Ara, tanto, a gente até pula isso aqui, imagina o cara para escrever, e aí se tivesse que escrever de novo, o que o cara falou? Pô, já escrevi lá em Esdras. Escreve aí que lá em Esdras está escrito, aí alguém tiver interesse, vai ler lá. Mesmo porque o livro de Esdras e Neemias, inicialmente era um livro só. Mas então por que Deus faz isso? Existem alguns aspectos teológicos importantíssimos no registro das listas, ou no registro genealógico na Bíblia. E é sobre esse tema que eu quero trabalhar um pouquinho com os irmãos hoje. O que nós podemos aprender com listas como essa? Ou o que nós podemos aprender mais especificamente com a listagem aqui de Neemias capítulo 7, do verso 5, ou do verso 4 até o verso 73. A primeira coisa que nós podemos aprender de aspecto ou de significado teológico, irmãos, é que Deus trata com todos individualmente. Deus trata com todos individualmente.
Deus conhece pessoalmente cada membro do seu povo. Foi Ele que nos criou, Ele que nos escolheu, Ele que nos adotou, e Ele nos trata como filhos. Lembre que Apocalipse diz que no dia final Ele vai nos presentear, tanto os pequenos como os grandes. Mesmo que na sua ideia você não seja tão importante para o reino, na visão de Deus você o é. Mesmo que você não tenha funções talvez grandiosas dentro do reino, mas Deus trata contigo individualmente. Os registros genealógicos e as listagens dos servos do Senhor sugerem que Deus está atento a toda a prática e a toda a atividade do mais pequenino filho. Quando nós olhamos, por exemplo, lá para a Torá, e nós vemos Deus registrando as famílias que saíram do Egito, e depois registrando as famílias que entraram em Canaã, e aí nós vemos colocando detalhes a respeito de famílias ou características específicas de determinados indivíduos. Isso é feito justamente para nos indicar, irmãos, que Deus conhece a cada um de nós. A palavra diz que não cai um fio do nosso cabelo sem o conhecimento de Deus. Isso significa que todas as coisas que estão relacionadas à sua vida, Deus se importa com ela. Ele sabe o teu nome, Ele sabe quais são os teus sonhos, Ele sabe qual é a tua dor, Ele sabe qual é o seu grau de envolvimento e obediência com a obra. Não pense você que você pode passar desapercebido aos olhos do Pai. Muitos desses que foram citados aqui no registro de Neemias só aparecem aqui. E fizeram alguma coisa lá na obra e que ninguém nem sabe o que é. Mas Deus coloca no coração de Neemias para que fosse registrado pela segunda vez, para nos ensinar que Deus trata com os seus de modo pessoal. Quando você se dobra no secreto do seu quarto e fala com Deus no seu coração, esses registros nos indicam que Deus está atento ao que você está falando para Ele. Mesmo que as outras 7 bilhões de pessoas também estejam falando, Deus estará atento sempre, porque Ele te conhece, Ele sabe o teu nome. Deus trata com todos individualmente. Muitas vezes as pessoas falam: será que Deus está preocupado comigo? Está, irmãos. Será que aquela minha oração que eu tenho depositado diante do Senhor, será que Deus ouviu ela? Ouviu. Está no tempo dEle, está debaixo do propósito dEle, está sob a grandeza dEle, está sob a direção dEle, mas Ele não te despreza. A sua dor, o seu sonho, a sua expectativa, tudo está diante dos olhos do nosso Pai. O seu nome está escrito naquele livro que Ele preparou e separou antes da fundação do mundo. E é justamente porque Ele sabe o seu nome, é justamente por isso que Ele trata contigo
pessoalmente. Tem pessoas que não, com o passar dos anos, com o passar do tempo, pensam que Deus se esqueceu dela. Não. A palavra diz que uma mãe pode abandonar ou esquecer do seu filho, mas o Senhor o acolheria. É assim. Mesmo que seu pai e sua mãe te desamparem, o Senhor te acolherá. É assim que diz a palavra. Porque Ele trata com todos individualmente. Isso nós aprendemos quando Ele coloca nomes de famílias e de pessoas que você nem faz ideia que existiram. Pega aí qualquer verso aí, talvez você nunca viu. Veja o verso 13, por exemplo. Os filhos de Zatu. Meu Deus, quem é Zatu? Eu não sei, mas Deus sabe. E sabia quem era Zatu, sabia quem era o filho de Zatu, quem que era o cunhado de Zatu, sabia qual que era o sonho de Zatu, sabia qual que era a dor dele, se tinha enfermidade, se não tinha, se era fiel, se não era, porque Deus conhece cada um dos seus filhos. A segunda coisa que nós podemos aprender com as listas genealógicas, com as listagens bíblicas, além do fato de Deus tratar com cada um individualmente, é que Deus dota e chama cada um para uma obra específica. Justamente porque Deus te conhece, Ele tem um propósito para você. Justamente porque Deus te criou, te escolheu, te separou, te adotou, Ele tem um propósito para a sua vida. Você não está aqui de férias, você não está aqui de turismo. Deus tem um propósito. Talvez você não descobriu qual é, mas Ele tem. Quando nós olhamos para a listagem de Esdras, que é repetida em Neemias, nós vemos que é feita uma distinção entre os nobres, magistrados, veja aí o verso 7, os cabeças de família. Depois no verso 39, como eu fui chamando a sua atenção na primeira leitura, os sacerdotes. Depois no verso 43, os levitas. 44, os cantores. 45, os porteiros. 46, os servidores do templo. Depois no 57, os serviçais do rei, que aqui é chamado de serviçais de Salomão. E aí dando a totalidade. E ainda, irmãos, ele ressalta e registra um número dos servos, que são os escravos, dos cantores, que são escravos, e até dos bichos, até dos animais. Isso prova que Deus conhece a cada um e que Deus tem um propósito para cada um. Se você se lembrar de Jonas, Jonas foi conduzido por Deus para pregar a Nínive, e ele faz um sermão daqueles piores, que nem seminarista em primeiro ano faz, é pior, e se converte em quantos? 120 mil pessoas. E Jonas chega para Deus e fala assim: eu sabia, eu já preguei mal para ver se mudava, mas eu sabia, eu já dei aquela tijolada no povo, não preguei direito, mas eu sabia, o Senhor é misericordioso. Deus olha para ele e fala assim: meu amigo, como que eu não ia ser compassivo? Com aquela cidade, que tinha 120 mil almas, e ele só fala isso? Não. Veja lá, vai lá para Jonas. Veja o que ele diz além dos 120 mil. Verso 11 do capítulo 4 de Jonas, ou 10 e 11, ele diz assim: tornou o Senhor, tens compaixão da planta. Jonas ficou bravo porque uma trepadeira lá secou, né? E Deus olha para ele e fala assim: você tem compaixão da planta, que te não custou trabalho nenhum, nasceu sozinho aí, te fez sombra, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive,
em que há mais de 120 mil pessoas, e que Deus sabia o nome de todas elas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também o quê? Muitos animais. Deus inclui a sua compaixão, inclusive, os animais da cidade de Nínive. Porque Ele é o Criador, Ele sabe tudo, irmãos. Ele conhece tudo e todos. Nós sabemos que não há redenção para animal algum, mas a compaixão de Deus foi estendida a eles. E é por isso que você olha lá em Neemias, e você vê no registro da listagem, acrescentando até os jumentos. Diga-se de passagem, era uma turma boa, hein? Mostrando que Deus se preocupa com você e com aquilo que você tem. E é por isso que Ele te dotou e te chamou para cada um, para uma obra específica. Todos foram necessários para a realização da obra. Existe uma outra característica interessante aqui no livro de Neemias, irmãos. Volte para lá. Veja que ele não começa tratando dos sacerdotes, nem dos levitas, mas ele começa registrando a respeito de quem? Do povo. O registro sempre vem primeiro em relação ao povo. Se você fosse pensar na questão de importância, provavelmente deveria começar a listagem dos sacerdotes, levitas, cantores, serviçais do templo, serviçais do rei, e por último o povo, cabeças de família. Seria algo até lógico de se pensar. Mas por que Neemias faz o contrário? Porque na visão de Deus não importa qual é a sua função, porque mesmo que seja uma função de sacerdócio no contexto aqui do Antigo Testamento, ou de serviçal do rei, ou de simplesmente povo da terra, era sempre algo que foi dotado em um ministério dado pelo próprio Deus, e por isso, na visão de Deus, isso não tem diferença. Todos foram necessários para a reconstrução, tanto do templo, quanto do muro. Ali não tinha sacerdote, ali não tinha nobre, todos puseram a mão na massa, todos foram dotados e chamados para uma obra, cada um na sua função e exercendo algo a mais, como eu disse, na reconstrução dos muros. O registro aqui da genealogia ou da listagem, irmãos, além de mostrar que Deus sabe, cuida e trabalha com cada um de nós individualmente, Ele nos chama e dota para uma obra específica. Deus tem um propósito para cada um dentro da sua obra. Eu não sei qual é o seu, mas se você perguntar para Deus, certamente Ele vai te mostrar. Ele vai te responder. O registro de listagem, de genealogia, mais especificamente aqui de Neemias, tem como objetivo nos ensinar que Deus conhece cada um de nós, que Deus nos chamou e nos dotou para uma obra específica. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, dentro aqui da listagem, nós podemos aprender os aspectos teológicos, ou o significado teológico por trás das listagens, seja de genealogia ou não, é que além de Deus conhecer você, além de Deus ter chamado e dotado você para uma obra, Ele reconhece aquilo que você faz. Ele sabe se você tem cumprido ou não a função que Ele determinou para você. Constantemente somos relembrados em várias passagens que a nossa obra no Senhor não é vã. Não apenas no sentido de que tudo glorifica o nome do nosso Deus, mas também de que Deus, ou de que o Deus benevolente, saberá retribuir a cada um
o trabalho que foi realizado. Nada do que você realiza fica sem o conhecimento do Senhor da obra, que a todos retribui de modo benevolente. Mesmo sem nada merecer, irmãos, Deus nos promete conceder galardão, que é o prêmio, para aquilo que realizamos em seu nome. Lembremos mais uma vez de Apocalipse: tanto os pequenos quanto os grandes receberão das mãos do Senhor o galardão que lhe é devido, não pelos nossos méritos, mas pela bondade e benevolência do Senhor. Deus reconhece cada ação nossa, mesmo que os demais homens não. O pastor tirou férias, não está esse final de semana. Então vou na igreja. Não, o pastor não está indo, vai ficar sabendo que eu fui, eu não vou ficar sabendo não, mas Deus sabe. E o que é pior, sabe qual que é a intenção sua aqui? Eu vou, porque senão o pastor vai ligar para mim e vai me falar, então deixa eu ir. Deus sabe tudo que você faz na obra dele. Deus olha para você e sabe, Davi, se o recenseamento é para a glória de Deus ou para a sua própria glória, como aconteceu com Davi. Deus sabe se o recenseamento é uma ação administrativa que vai trazer o bem para a própria Jerusalém, como é o caso de Neemias. Deus reconhece a obra de cada um, e isso fica claro, irmãos, quando nós olhamos, principalmente aqui no capítulo 7, quando ele fala daqueles que foram deixados de lado. Se Deus não estivesse preocupado com aquilo que você faz ou deixa de fazer, só põe o nome do rapaz lá, deixa aí, já está aí mesmo, já ajudou no muro, põe o nome dele aí, fala para o secretário lá, põe o nome dele lá, esquenta a cabeça com isso não, o cara ajudou, rapaz, trabalhou lá entre o portão do peixe até o portão não sei da onde, põe o nome dele aí. O registro da genealogia tem aspectos teológicos para nos ensinar, não é qualquer registro puramente, e é por isso que alguns não conseguiram comprovar que faziam parte da linhagem de Israel, e que nem faziam parte da função sacerdotal. E o que aconteceu com eles? Verso 64: estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam. O que aconteceu com eles? Pelo que foram tidos por imundos e foram excluídos do sacerdócio. Deus reconhece a obra de cada um, irmãos. Ainda nesse ponto, quando afirmamos que Deus reconhece a obra de cada um, nós vemos que tal verdade é aplicada tanto para galardão quanto para privação. Como eu falei nos versos 61 e 64, nós vemos primeiro os leigos e depois os supostos clérigos sendo privados do número dos filhos de Israel e proibidos de exercer qualquer função dentro do povo. Por quê? Só porque não achou um registro? Não, meu amigo, os registros eram importantes. O motivo por eles não estarem mais ligados é porque não puderam provar que eram da linhagem israelita. Nós sabemos que o judeu dava muita importância à genealogia, principalmente no Antigo Testamento, e o próprio Deus preservava por isso, porque era a maneira de saber de onde sairia o Messias. Quando você não encontra o nome da sua família na genealogia, significa que você não tomou cuidado, ou significa que talvez você se uniu em casamento com alguém que você não deveria ter se unido, significou que você não foi puro, significava que você não tomou cuidado, que você não zelou pela pureza exigida por Deus ao seu povo. Veja aí o que diz inclusive um deles, verso
63, no caso dos supostos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, veja, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Provavelmente é um casamento misto, e o cara recebeu o nome da outra família, por isso ele perdeu o vínculo, por isso ele não foi achado nos registros, não foi zeloso, não tomou cuidado com a função que Deus lhe deu. Se ele de fato era da linhagem sacerdotal, ele não podia nunca casar com alguém que não fosse. Ele tinha que zelar pela sua pureza, ele tinha que zelar pelo andamento, mesmo que estava em exílio, mesmo que o templo estivesse destruído, mesmo que o trabalho na casa do Senhor não estivesse sendo realizado, ele tinha que andar em fidelidade, e ele não andou. O Deus que trata com a gente pessoalmente, o Deus que nos dota e nos chama, é o mesmo Deus que reconhece a nossa obra, e esses, quando foram pesados, foram achados em débito. Certamente, irmãos, o primeiro ponto do nosso sermão de hoje é um ponto extremamente motivador para você. Como é gostoso saber que Deus me conhece pessoalmente. O segundo, talvez seja mediano, porque te fala que Deus te conhece, mas te conhece para que você o sirva. Mas o terceiro, irmãos, é uma paulada. Porque esse Deus que te conhece muito bem, que te chamou, e que vai olhar aquilo que você está fazendo, se não reconhecer que a sua obra é pura, é zelosa, é fiel, é o mesmo que vai te considerar impuro, e vai te proibir de exercer o sacerdócio, tendo em vista que em Cristo hoje nós todos somos sacerdotes. Cuidado, essa intimidade com Deus, tão gostosa do primeiro ponto, esse privilégio de servir a Deus, tão temeroso para alguns, pode terminar em uma privação, devido à sua postura de infidelidade e de falta de zelo para com Deus que te conhece, que te chamou, que te dotou e que pesa aquilo que você faz. Concluindo, absolutamente nada do que foi registrado nas Escrituras não possui um motivo, e até mesmo as genealogias têm um motivo. Até mesmo listas e registros de genealogias têm a sua importância e um providencial motivo. De modo geral, nós podemos ver que Deus age de maneira a demonstrar cuidado e atenção com cada um dos seus filhos e filhas. Lembrando de Jeremias, o profeta, no capítulo 31, verso 3, ele nos afirma: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, e por isso, com benignidade te atraí. A graça de Deus fez isso com todos nós, irmãos, que já fomos chamados em Cristo. Esse amor benevolente de Deus é a base da nossa eleição antes da fundação do mundo. Ele me conhecia antes de tudo, e a você também, como o Salmo 139, 16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Não apenas isso, está escrito de tal forma, que até mesmo no livro da vida, constava o seu registro, antes de tudo. Todas essas listas, todas essas genealogias, servem para nos indicar, que Deus é um Deus que trata individualmente, que Deus é um Deus que chama e que dota, para um serviço específico, ou para a realização de um propósito, mas ao mesmo tempo é um Deus que reconhece se aquilo que estamos fazendo
é digno de galardão ou de privação. Deus trata contigo pessoalmente, irmãos. Deus trata contigo, Ele te chamou, Ele te dotou, e Ele retribuirá a obra que você tenha realizado para o seu nome. E eu quero terminar o sermão dessa noite fazendo uma pergunta: o que você tem feito para esse Deus que trata contigo pessoalmente? Que, como disse Jesus, não te chama de servo, mas te chama de amigo, porque um amigo sabe tudo aquilo que o outro faz. Aquele que te deu o poder de ser feito filho dele, aquele que te capacita, aquele que te ouve, aquele que te direciona, que põe no seu coração o que realmente tem que ser feito. Como você tem agido diante desse Deus? Você tem se mantido puro, zeloso? O seu nome vai ser achado na genealogia de Deus como filho dele? Ou quando procurar os registros, você não vai poder provar que pertencia à linhagem do Senhor? Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, fizemos isso, fizemos aquilo outro em teu nome. E eu vou lhes dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aquele que não é puro, aquele que não é zeloso. Irmãos, que você possa se motivar lembrando que Deus trata contigo individualmente. Que você possa se despertar sabendo que Deus te dotou e chamou para um propósito. E que você possa vigiar sabendo que Deus irá reconhecer a nossa obra e retribuir segundo a postura que temos no realizar dela. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Amém. Curva a sua cabeça, vamos ter um momento de oração. Eu convido você, em primeiro lugar, reconhecendo que Cristo te salvou, agradecer em primeiro lugar por fazer parte dos filhos de Deus. E em segundo lugar, que você clame a Deus para que Ele te ajude a permanecer fiel, zeloso, de modo que quando Ele for observar a obra que você está realizando, você possa receber o galardão que Ele já nos prometeu. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças mais uma vez pelo culto que pudemos prestar ao Senhor. Te damos graças porque os registros das listas dos nomes dos nossos irmãos do passado servem para nos ensinar que o Senhor se preocupa com cada um de nós, que o Senhor nos chamou a cada um de nós para uma obra específica, mas ao mesmo tempo que o Senhor avalia a obra que temos realizado. Que possamos agir em fidelidade para o nosso próprio bem, com gratidão, motivados, esperançosos na promessa do Senhor, sabendo que o Senhor nos prometeu nunca deixar-nos e nunca nos desamparar. Que possamos caminhar contigo em justiça e fé, e assim, ó Deus, glorificarmos o teu santo nome através da obra que o Senhor confiou a cada um de nós. É o que nós lhe suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, com o hino de número 146 do Inário Novo Cântico, Segurança do Crente. E que a certeza que esse hino nos traz, de que Deus sempre está conosco, possa nos motivar a andar na presença dEle mais e mais. Louvemos. Oh, preciosa e a promessa de Jesus Cristo.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, o consolo, o conforto e a iluminação do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de vós e sobre todo o Israel de Deus espalhado pela face das nações, hoje, para todos sempre. Amém. Assentar. Nosso culto chegou ao final, mas antes de nos despedir uns dos outros, gostaria de só mais